E voltamos à Segunda Guerra. Desta vez, vamos até Varsóvia. Olá, eu hoje vou-vos falar do livro A Guardiã dos Livros Escondidos. E eu vou deixar a capa por aqui porque eu li no Kobo. Primeiro porque não tinha um livro físico e segundo porque não li durante as minhas férias e, portanto, de viagem eu leio sempre no Kobo. Queria aproveitar para agradecer à Lara e ao Pipo o grupo de leitura que eles fizeram, ainda por cima foi uma leitura extra, durante o mês de Abril sobre este livro. Muito obrigada e muito obrigada a todas as pessoas que lá estiveram no grupo. Quero pedir desculpa, eu fiz batota, eu li o livro antes da data para acabar o livro, porque às 2 não consegui parar e tinha 3 horas de regresso de Veneza para Lisboa e, portanto, foi durante a viagem que eu acabei o livro. Não sei se foi a melhor opção ter lido o livro na viagem de Veneza para Lisboa, porque eu tenho medo de andar de avião, e este livro, enfim, ainda caiu uma lagriminha, mas a verdade, por outro lado, é que esta história está tão bem contada, mas tão bem contada, e por muito má que seja, a realidade que eles vivem, é uma história tão bonita sobre livros, sobre o amor dos livros, sobre o poder dos livros, sobre a forma como as pessoas se agarram aos livros durante os momentos mais difíceis da sua vida e, fundamentalmente, sobre a importância dos livros. Não é por acaso que as primeiras coisas que qualquer regime totalitário, e o nazismo não foi diferente, faz, é queimar livros. É tirar das prateleiras livros que eles acham que não lhes servem. E veja-se hoje, em alguns países, felizmente aqui ainda não acontece, veja-se em alguns países em que determinadas obras, nomeadamente em alguns estados dos Estados Unidos da América, determinadas obras foram proibidas de dar na escola, determinadas obras foram retiradas das bibliotecas públicas. Bom, e este livro é sobre bibliotecas e sobre livros. É sobre uma jovem que trabalha na biblioteca de Varsóvia e que, durante a ocupação nazi, se vê progressivamente obrigada a retirar das prateleiras obras não só da literatura mundial, mas essencialmente obras da literatura polaca. Ou seja, quando os nazis querem tornar homogénea toda a Europa, a literatura de cada país acaba por ser o primeiro alvo, porque é aquilo que pode criar a identidade e tornar único uma determinada cultura. Esta história é baseada em factos reais que eu não conhecia, desconhecia. Varsóvia foi uma cidade muito massacrada pelos nazis a nível de bombardeamentos e a nível de ataques. É sabido, e é impressionante ver o poder do livro no meio de tudo aquilo que está deitado abaixo. Ou seja, a cidade está no chão e as pessoas continuam a tentar ir à biblioteca, que milagrosamente foi salva, requisitar livros, porque no fundo, perante todo aquele horror que as rodeia, os livros são aquilo que lhes traz beleza à vida, são aquilo que lhes dão esperança de que virão dias melhores e são aquilo que lhes proporcionam momentos de prazer, descontração no meio de todo aquele horror. A segunda parte é muito complicada, porque a segunda parte tem a ver com a revolta, tem a ver com a guerrilha e tem a ver com a luta pela liberdade. E é muito interessante perceber que aquelas pessoas que inicialmente se juntaram por afinidades de amizade, depois juntaram-se por amor aos livros e que acabam por criar também um grupo muito solidário, acabam por lutar todas pela mesma bandeira, pela mesma cultura, pela Polónia,
e acabam todas por criar um elo. Os livros acabaram por criar neles um elo que é indestrutível. E o mais engraçado é que eu só me apercebi disto depois de ter acabado o livro. Ou seja, a Madeleine faz uma... a Madeleine Martin faz a Madeleine Martin faz como é que eu hei de explicar isto? A Madeleine Martin faz uma história e cria uma história à volta daquelas personagens, e eles são 4 raparigas e um rapaz, uma das quais judia, e portanto nós vamos tendo paralelamente aquilo também que se passa no gueto e aquilo que se passa em Varsóvia fora do gueto, porque às 2 por 3 Varsóvia tem um gueto, o gueto de Varsóvia, não é, que é conhecido, esses 5 jovens acabam por criar uma ligação de amizade e uma ligação tão grande que progressivamente ao longo da história, pelos próprios acontecimentos históricos, que a Madeleine põe isso de uma maneira tão fluida que eu só me apercebi dessa relação quando acabei o livro. Ou seja, mesmo aquilo que os separava acaba por desaparecer face ao inimigo comum, face ao ideal que também é comum, face àquilo do qual eles querem se libertar, que também é comum, e portanto, sobre esse ponto de vista, é brutal a maneira como ela escreve, porque eu só me apercebi disso no final do livro. Depois de ter lido o livro, e quando estava a pensar no livro, é que eu me apercebi dessa criação desses laços entre aqueles 5. A personagem central, se é que há uma personagem central, há uma personagem central. A personagem central é a Zofia. E é uma heroína. Como são todas as pessoas que lutaram contra o nazismo durante aqueles dias de tentativa de libertação e de tentativa de revolta, que deveria ter durado 3 dias, que durou 2 semanas, e que olhem, e que deu para perceber muito o que se está a passar hoje na guerra da Ucrânia ao ler o final deste livro, porque angustia e foi aí que a lagriminha caiu, e eu pensei, não se faz, não se brinca assim com a vida das pessoas, e é duro, continua a ser muito duro. E depois temos os livros no meio disto tudo, e os livros são a beleza, são a arte, são aquilo que os une, são a paixão, são um manifesto de revolta. O livro funciona neste livro como uma luta contra, porque há momentos em que neste livro o livro funciona como uma forma de resistência. Eu não vos vou explicar como, porque eu acho que este é daqueles livros que têm que ser lidos. Eu li os outros 2 livros da autora e deixem que vos diga que este para mim é o melhor dos 3. É aquele livro que eu acho que vai perdurar na minha memória por muito tempo, não só a Zofia, mas estas 5 figuras, estas 5 personagens que ela cria, estes 5 jovens que ela cria e que funcionam para mim como um todo. Claro que a Zofia tem um papel fundamental no que diz respeito à biblioteca e no que diz respeito aos livros, mas para mim todos eles são heróis irresistentes, e sobre esse ponto de vista vão ficar certamente na minha memória. Depois é um livro sobre o poder que o livro tem, e esse foi um poder que eu testemunhei, de evasão. Ou seja, as coisas estão a cair à nossa volta, o mundo está a ruir, mas quando eu entro nas páginas de um livro, eu já não estou naquele mundo que está a ruir, eu já estou no mundo do livro. E, portanto, há aquele momento de evasão. Há um momento, é um livro também em que se fala do livro enquanto elemento de partilha, inclusive intergeracional, porque eram escassos, portanto toda a gente da casa lia o mesmo livro, e isso criava uma identidade coletiva e uma identidade familiar muito interessante. E este livro também aflora, não explora, porque não poderia, mas aflora esse aspecto. Depois é um livro sobre comunidade e o poder dos livros. O final do livro é brutal,
outro sítio onde eu deitei uma lagriminha. É brutal perceber não só o que aconteceu àquelas personagens, mas perceber essencialmente o que ficou em Varsóvia daquelas personagens. O legado que ficou naquela biblioteca pública do trabalho feito por aqueles jovens e do trabalho de resistência e de respeito pelos livros e de amor pelos livros feito por aqueles jovens. É, na realidade, um livro fabuloso do princípio ao fim, um livro que me agarrou do princípio ao fim. Eu sei lá no grupo que houve gente que não ficou logo muito entusiasmada com o livro, mas persistam, não deixem de ler este livro porque vale muito, mas muito, muito a pena. Um livro onde os livros salvam. E olhem que sabe, eu sei. E portanto vale a pena ler livros sobre gente que, ainda por cima, não só mostra aos outros e ensina aos outros que os livros salvam, mas como os salva na realidade e os trata com o respeito e o carinho que eles merecem. Por último, deixem-me só realçar que eu não tinha noção da barbárie que os nazis fizeram quando perceberam que iam perder Varsóvia, aquilo que eles fizeram à cidade e a forma como a destruíram voluntariamente, quase para dizer perdemos a guerra, mas também não deixamos pedra sobre pedra. E isto é de uma mesquinhez e é de uma maldade inacreditável. E isso foi uma coisa que me chocou, porque eu sabia que Varsóvia tinha ficado muito destruída. Varsóvia é para aí 90% reconstruída após a Segunda Guerra, mas a verdade é que eu achava que tinha sido maioritariamente na guerra, na luta, na tentativa de defender uns ideais que, enfim, ninguém percebe, ninguém entende como é que há alguém que os quer defender, mas pronto, não sei se me estou a fazer entender. Mas a verdade é que não, a verdade é que muita coisa foi destruída depois de eles perceberem que iam perder a guerra e não quiseram deixar pedra sobre pedra. E isso é maldade pura, se calhar também era expectável vindo daqueles senhores, mas a mim ainda me continua a incomodar e a achar inacreditável que não se tenha a dignidade de saber perder. Bom, mas eles também não tiveram dignidade na vitória, portanto eu estou a querer algo que é impensável. E pronto, que fica a minha opinião sobre a Guardiã dos livros escondidos. Digam-me se já leram, não me digam se já leram, vão ler, vale muito a pena ler e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.